Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Nós vamos ler o verso 7º e 8º desse capítulo. Minha filha mais velha me perguntou que eu ia pregar hoje à noite, e eu disse que ia pregar em Apocalipse 13, 8. 7 e 8. Ela olhou para mim e disse: papai, você não está muito apocalíptico, não? Você já dá aula de Apocalipse, vai pregar em Apocalipse? Eu digo: pois é, acho que eu estou muito apocalíptico. Apocalipse é um dos livros que mais me anima e me traz conforto, consolo, alegria, fortalecimento no Senhor. E meditava nesse capítulo 13, nessa semana, e me saltaram aos olhos esses dois versos 7 e 8, nos quais eu quero basear a exposição dessa noite. O texto nos diz assim, Apocalipse 13, versos 7º e 8º. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Aplica, Senhor Deus, a Tua palavra ao nosso coração. Faz com que nela tenhamos alimento, instrução e fortalecimento para a nossa vida. Que o Senhor nos exorte pelo Teu Espírito, a fim de que vivamos, Senhor, no Teu desejo e segundo a Tua vontade, para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse significa revelação. O povo que frequenta essa classe no domingo de manhã já entendeu isso. Não é um livro de segredos, é um livro de revelação. É um livro em que Deus apresenta consolo, conforto e segurança a uma igreja que era perseguida no primeiro século. As 7 igrejas que representam todas as igrejas no tempo. Talvez ao ouvir o nome Apocalipse, alguns tenham medo, alguns talvez tenham até curiosidade, alguns não queiram lê-lo porque acham um livro muito difícil, mas este é o único livro das Sagradas Escrituras que traz uma promessa de bênção apenas por lê-lo e guardar as suas palavras. O capítulo 1 diz isso: bem-aventurados aqueles que leem o livro e guardam as suas palavras. Só em lê-lo e em guardar no coração aquilo que o Senhor Deus revela de si mesmo e da sua vontade no controle soberano e todo providente que Ele tem dos tempos, nós já somos tremendamente abençoados. Eu fico imaginando em que bênçãos, que tipo de bem-aventurança seria essa. Certamente teremos da parte do Senhor aquelas bênçãos que o próprio livro revela que teremos, que são os galardões, aqueles níveis de gozo, segundo falavam os nossos pais reformados, que cada um de nós experimentará na presença de Deus, consoante a sua vontade, consoante aquilo que Deus vai conceder ao nosso coração na medida daquilo que necessitamos e que precisamos quando chegarmos na sua presença. Mas imagino que essa bem-aventurança nos atinge já, nos atinge aqui, nos atinge agora. Aquela igreja, ou aquelas 7 igrejas que foram os leitores originais dessa carta, eles que enfrentavam um grande medo, uma situação economicamente instável, porque perdiam os seus bens, uma situação familiarmente terrível, porque ao crerem no Senhor Jesus e anunciarem isso às pessoas, muitos deles perdiam as suas próprias famílias e eram entregues às autoridades, muitas vezes pelos seus próprios parentes. Tinham que deixar todas as coisas. Numa situação de instabilidade emocional, numa situação de instabilidade física, quando muitos eram mortos. Irmãos, esse livro vem para trazer da parte do Senhor uma bem-aventurança no consolo, no conforto, numa segurança e na esperança que só o Evangelho do Senhor Jesus tem para dar. O livro fala de momentos muito difíceis. Ele tem alguns interlúdios, por isso mesmo. O livro ele tem sequências de situações terríveis na terra.
de mortandade, de perseguição, de sofrimento, de dor, de lamento, e as trombetas vão tocando, e os selos vão sendo abertos, e o povo de Deus vai experimentando, junto com todos aqueles que habitam nesse planeta quebrado, toda a realidade de uma vida num mundo de pecado, num mundo caído. E os interlúdios que o livro traz vêm trazer um consolo à igreja, dizendo: vocês estão experimentando toda sorte de situações, de lutas, de sofrimento, mas eu estou assentado no trono, eu governo todas as coisas, eu não perco o controle de absolutamente nada, nem nas macro situações, nem nas micro situações. Eu tenho a situação e o controle das situações do governo, eu tenho o controle dos tempos, como eu tenho o controle de cada vida, de cada coração, de cada mente, de cada propósito. Eu que tenho nas mãos o controle do universo, o controle de todas as coisas. Esse é o tema de Apocalipse. Deus que governa a história e trará a história à sua consumação em Cristo. Numa palavra, o Rei está voltando. O Senhor, nele, consuma todas as coisas, realiza todas as coisas. O texto que lemos nessa noite, ele está num contexto de 7 histórias simbólicas que estão presentes desde o capítulo 12, do verso 1 até o capítulo 14, no verso 20. Se você tiver a sua Bíblia aberta, você vai perceber essas histórias. Na realidade, aqueles que frequentam a escola dominical nessa classe, e a classe vai se repetir no semestre que vem, não tem dificuldade para aqueles que não estão, já perceberam que o número 7 é o número do livro. Ele se repete constantemente. São 7 candeeiros, são 7 igrejas, são 7 trombetas, são 7 selos, são 7 histórias, são 7 tempos, são 7, 7 e 7. E nós já entendemos, aprendemos que esse é um número que fala da completude, daquilo que é completo, daquilo que permeia uma realidade plena. Essas 7 histórias, do capítulo 12 ao capítulo 14, no verso 20, apontam um sofrimento, uma perseguição, uma situação de luta plena, completa, que não se realiza num tempo específico, mas que atravessa os séculos, desde o Antigo Testamento até a vinda do Senhor Jesus. Perceba, a partir do verso 12, a primeira história do capítulo 12, a primeira história é a história da mulher e do dragão, ou melhor, essa não é a primeira história, mas uma introdução às 7 histórias que vão ser apresentadas. Do verso 1 ao verso 6, nós temos uma introdução do pano de fundo em que essas histórias vão ser contadas. A primeira história, ela está, portanto, do verso 7 ao verso 12, e é a história do dragão. Quem é o dragão? O que ele faz, o que ele planeja, o que ele deseja. Nos versos 13 ao verso 17 do capítulo 12, você tem a segunda história, é a história da mulher. Você tem no capítulo 13, do verso 1 até o verso 10º, a história agora da besta, uma besta que emerge do mar. Depois você vai ter do verso 13 ao verso 18, a história do falso profeta, ou alguém que fala de profecias e faz sinais, mas não vem da parte de Deus. A quinta história, ela está no capítulo 14, do verso 1 ao verso 5, e fala a história dos 144 mil, ou daqueles eleitos de Deus desde a eternidade. A sexta história está nos versos 6 a 11 do capítulo 14, e é a história dos 3 proclamadores angélicos, ou dos 3 seres angelicais que vêm proclamar. Nós temos um interlúdio nos versos 12 e 13, em meio a todo o sofrimento, perseguição, o dragão, a besta, o falso profeta e tanta coisa. Veja o que o texto diz no verso 12 e verso 13 do capítulo 14. Aqui está a perseverança dos santos. Os santos estão no meio disso tudo, dessa balbúrdia, dessa luta. E aqui está a perseverança dele. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
o grande segredo de enfrentarmos um mundo de lutas, um mundo quebrado, um mundo de enfermidades, um mundo de perseguição, um mundo de pessoas de coração duro e vil, que se levantam contra o Senhor e o seu Cordeiro, está nos mandamentos e na fé em Jesus, que são guardados no coração. O verso 13 do capítulo 14 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. As suas obras os acompanham. Após esse interlúdio, a última história vem do verso 14 ao verso 20, e a história, finalmente, da vinda do Filho do Homem. A vinda daquele que vem para vencer o dragão, para vencer a besta e para dar vida eterna àqueles que morreram e descansam no aguardo de que o seu nome seja estabelecido no reino eterno de paz e de justiça. Esse é o contexto maior do texto que lemos, mas há um contexto mais estreito que está nesses versos de 1 a 10. Eu não li o texto todo, e você pode lê-lo, mas eu queria que você tivesse a Bíblia aberta e observasse. O texto do capítulo 13, em que estão os versos 7 e 8 que lemos nessa noite, fala de uma besta que se levanta do mar, de uma besta horrenda, terrível. O verso 1 diz que ela tem 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Essa besta, ela vem com o propósito de blasfemar, com o propósito de falar contra a palavra de Deus, com o propósito de falar contra o caminho, contra o Evangelho, contra Cristo, contra a sua morte, a sua ressurreição, contra a sua vinda. Tudo aquilo que nesse mundo nós ouvimos e percebemos que é contra a palavra de Deus, vem da besta. Vem dessa besta horrível, com os seus chifres, com as suas muitas cabeças e toda a sua blasfêmia. O verso 2 vai dar uma imagem de mistura de animais, fazendo referência ao livro de Daniel, que vê 4 seres que estão representados nessa besta do capítulo 13, no verso 2. E em Daniel, esses 4 animais, eles representavam os reinos, tanto estabelecido naquele tempo de Daniel, quanto os reinos que veriam sucessivamente até o Império Romano, e chegando finalmente numa mistura de reinos que não se ligavam, pois eram uma liga de barro e de ferro. Um reino frágil, ou um governo humano frágil, um governo que não tem sustentabilidade em si mesmo. A interpretação é a mesma. Essa besta, ela representa os governos humanos do nosso mundo, representa os princípios humanos de autossuficiência e de autodeterminação, representa uma ideia de que os governos no mundo são capazes de redimir o homem e trazer paz e justiça e satisfação para si mesmos. No entanto, o capítulo 13 vai mostrar que essa besta que é adorada, que promete muitas coisas, ela persegue os santos do Senhor. Ela persegue aqueles que não se coadunam às suas ideias. Ela persegue aqueles que continuam vivendo o verdadeiro Evangelho. E é exatamente esse o pano de fundo de todos os tempos para aqueles que são o povo de Deus, para aqueles que são remidos no Cordeiro ou que morreram no passado, aguardando a vinda do Cordeiro para aqueles nossos irmãos do Antigo Testamento. Há um século, há uma filosofia maligna e diabólica e infernal que permeia o ar que nós respiramos nesse mundo. E nós não podemos nos enganar.
Nós não estamos, irmãos, no jardim do Éden. Nós fomos expulsos de lá. E não temos como entrar sozinhos de novo. Nós ainda não estamos na Nova Jerusalém. Nós estamos no mundo quebrado. Nós estamos no mundo de sofrimento. Nós estamos, sim, caminhando para a cidade celestial, mas em caminho estreito e árduo. E precisamos, como diz o capítulo 14, no interlúdio que lemos, manter a perseverança nos mandamentos e na fé de Jesus, na fé no Cordeiro de Deus. Essa mistura de reinos vem na ideia, vejam só, de que as barreiras entre os seres humanos elas vão cair. De que o ser humano vai poder falar uma linguagem só para se aproximar em ideais que são comuns e possíveis de serem alcançados. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, o ser humano, após a Revolução Industrial, achava que iria conquistar a paz. E veio a Primeira Guerra Mundial. Uma grande depressão se estabeleceu nos corações das nações e do ser humano, porque com toda capacidade de produção industrial que eles haviam descoberto, eles não eram capazes de se entenderem sozinhos. Passou a Primeira Guerra Mundial e a ciência, ela proliferou, e no século XX a ciência proliferou como nenhum, mais do que o acúmulo de todos os séculos passados. E antes da Primeira Guerra Mundial, o ser humano achava que por causa da ciência, ou pela ciência, ele seria capaz de alcançar paz, seria capaz de viver em comunhão, seria capaz até de vencer a morte. Veio a Segunda Guerra Mundial. E nós nos lembramos da Segunda Guerra Mundial como o pior daquilo que o ser humano pode produzir nessa vida. Olhamos para a Segunda Guerra Mundial e nos lembramos de anticristo. Olhamos para a Segunda Guerra Mundial e nos lembramos de atrocidade, genocídio. Mas a Segunda Guerra, ela foi em grande escala aquilo que acontece em menor escala todos os dias no nosso planeta. Enquanto estamos aqui, quantas guerras acontecem no nosso mundo? Quantos genocídios? Quantas guerras étnicas? E quantos crimes contra a humanidade não são produzidos? Com toda a ciência, o homem não foi capaz de alcançar paz. A ONU vem com um propósito de estreitar a aproximação entre países, de derrubar barreiras entre povos. Mas me permita dizer uma coisa. Existe uma maldição lá no Antigo Testamento, por causa de um pecado, que remonta a todos os pecados, que diz que isso é impossível ao ser humano. O homem não pode alcançar paz, o homem não pode alcançar unidade, o homem não pode alcançar realização sem Cristo. Havia os povos, mesmo após terem saído do Éden, que falavam uma só língua. E eles chegam à planície de Siná, e um deles tem uma grande ideia. Construamos para nós uma torre para que cheguemos, alcancemos os céus e façamos o nosso nome célebre na terra. O que é que eles estavam dizendo? Nós não precisamos de Deus, nós vamos alcançar os céus pelo nosso próprio esforço, pelas nossas próprias mãos e pela nossa própria inteligência. Nós não precisamos de Deus, nós vamos chegar lá. Eles começam a construir. Na sua autossuficiência, eles dão os primeiros passos, lançam as bases, cosem os tijolos e vão colocando um sobre o outro. Até que Deus, sentado no seu trono no céu, diz: basta. E apenas uma coisa acontece. Deus confunde a língua deles. Você se lembra dessa história? A Torre de Babel. Naquele momento, por causa da arrogância do homem, da declaração de sua autossuficiência, eles foram incapazes de se entender novamente.
E eles só serão capazes de se entender novamente quando Cristo voltar. Não há governo no mundo. Não há governo na história que seja capaz de produzir paz verdadeira e duradoura. Não há mercado comum que possa trazer isso. A ONU não pode. O mercado comum europeu não pode. O NAFTA não pode. O Mercosul não pode. O BRICS não pode. Eu sou de uma época que a gente estudava para o vestibular os tigres asiáticos. Alguém ouviu falar deles? Entraram em extinção. Os tigres foram extintos, nem existem mais. Vivemos em ciclos em que os homens conseguem grandes realizações e com as suas próprias mãos eles destroem aquilo que eles construíram. Se a nossa esperança, irmãos, estiver nesse mundo, se a nossa esperança estiver nessa besta de muitas cabeças e muitos chifres, e com grande blasfêmia na sua boca, porque ela quer dizer que pode dar aquilo que só Deus pode, nós estaremos entrando num caminho de tristeza e chegaremos a grande desânimo no nosso coração. Essa mistura monstruosa de características mostra uma feiura terrível. Mas na sua feiura, ela representa exatamente uma coisa que não deveria ser desejada ou adorada. Quem seria capaz de adorar um monstro tão feroz e horrível? O texto que nós lemos diz que a besta, ela é adorada. Todos os que habitam sobre a terra, eles adoram a besta. Eles adoram porque ela lhes dá aquilo que eles desejam no seu pecaminoso coração. O mundo está fascinado pelo poder dela. Veja o verso 4 desse capítulo 13. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Que coisa terrível, se dizia isso acerca do nosso Senhor. Quem é como o Senhor dos exércitos? Você vê a mudança de amor. Enquanto os homens, criaturas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, foram feitos para o louvor da sua glória. Eles tanto se distanciam dessa imagem perfeita que Deus incutiu nos seus corações e buscam uma outra imagem. Os adoradores buscam se parecer com aquilo que eles adoram. Adoramos o nosso Senhor, irmãos, e o nosso desejo é ser como Ele. Sermos santos como Deus é santo. Andarmos de forma perfeita como Ele anda. Sermos justos como Ele é. Amorosos como Ele é. Sermos graciosos como Ele é. Os adoradores, e essa é a verdadeira adoração, buscam ser como o seu Senhor. Quando o adoram, dizem: Senhor, queremos ser como Tu. Estes buscam ser como o objeto da sua adoração, que exerce um grande fascínio sobre eles. As pessoas estão tentadas, ou são tentadas, irmãos, a olhar para o Estado. E aqui eu não falo em nenhum Estado específico, mas a instituição Estado, que é um bem. Mas as pessoas costumam olhar para ele como se ele fosse o Messias. Nós vivemos ondas ideológicas no mundo, e essas ideologias, elas se reinventam. Vivemos, e aqui eu não estou para falar de política, mas há uma ideologia específica que aponta o Estado como essa grande mãe que amamenta os seus filhos e deve provê-los de toda sorte dos desejos que eles têm.
E costuma-se olhar para esse Estado como o grande Messias que os remirá das suas situações de fome, de miséria. Muitos da nossa região do Nordeste olharam para um certo homem que governou o nosso país há anos atrás como o Messias dos pobres, dos que não tinham quem lhes defendesse. E quando se coloca o coração, os anseios e a esperança nos homens, ou naquilo que os homens podem produzir, dá em lava-jato. Vai dar em situações que nós não imaginávamos que poderiam existir. Esse Estado, ele é a falsificação de Cristo. A besta, que é esse Estado que busca o lugar de Messias e de ser adorado como tal, é a falsificação de Cristo. Enquanto Cristo dá a vida pelas suas ovelhas, concedendo-lhe a sua própria vida em troca da morte, que era a morte delas, o Estado mata os seus súditos para ter vida e produção e a força deles. E é assim, já dizia, e eu não quero citar nomes de pessoas mortas, já dizia alguém no passado que para se fazer uma revolução, precisava se quebrar alguns ovos. E os ovos eram as pessoas. Cristo, ele não quebrou ninguém. Cristo não pediu que ninguém morresse no lugar dele. Ele, como ovelha muda, sozinho, subiu ao matadouro e disse assim: a minha vida, eu mesmo a dou, porque ninguém pode tirá-la de mim. Ninguém podia tirar a vida de Cristo, porque Ele era o Senhor Todo-Poderoso, ou é o Senhor Todo-Poderoso. E esse Senhor Todo-Poderoso voluntariamente dá a sua vida pelas suas ovelhas, pelos seus. Essa é uma introdução para eu entrar brevemente em 3 tópicos que eu quero pensar com você, dos quais já falei nessa noite. O primeiro deles, essa besta, e aqui é uma massa informe que perpetra os séculos e não tem especificamente um nome. Ela exige, ela obriga a adoração das pessoas. Essa besta se quer fazer adorada através do consumismo. Ela quer se fazer adorada através das ideologias dos seus tempos. Ela quer se fazer adorada através da nossa força de trabalho. Ela quer se fazer adorada através dos nossos sonhos e projetos que são entregues no seu altar. Ela quer se fazer adorada no sonho de realização nessa vida. Essa besta quer se fazer adorada enquanto entregamos os nossos filhos para que ela incuta nas mentes pequenas deles que eles não serão ninguém se eles não se entregarem a ela. Essa besta quer a adoração quando a igreja do Senhor abre as suas portas e se conforma às suas bestialidades, à sua ideia infernal. Essa besta, de muitas formas, de muitas maneiras, requer a nossa adoração. E nós precisamos, nesse ponto, avaliar que muitas vezes nós adoramos o Deus errado. A nossa adoração está naquilo a quem oferecemos o nosso maior tempo. A nossa adoração está naquilo a quem oferecemos a nossa maior força. Aquilo no qual pensamos a maior parte do tempo. Aquilo que nós desejamos com mais ânimo. Aquilo que anunciamos e que pensamos, no que corremos atrás, é aquilo que nós servimos, é aquilo a quem adoramos, é aquilo com quem nós queremos nos parecer. Um presbítero
Verne Poitras, ele disse o seguinte: de maneiras sutis em nossos corações, somos tentados a assumir compromissos finais com qualquer coisa que tememos. A opinião humana, que biblicamente a gente vai chamar de medo de homens, medo da morte, medo da dor, medo da pobreza. Nós somos tentados a nos dobrar, servir e adorar aquilo que tememos. Veja, tememos não ter um lugar ao sol. E por isso mesmo nós nos desgastamos para ter um lugar ao sol. Nós tememos o desemprego. E por isso mesmo fazemos de um tudo para não ficarmos desempregados. Nós tememos que os nossos filhos não alcancem um status maior do que o nosso. Por isso mesmo incutimos na mente deles que eles devem ser assim e eles devem se desgastar dessa forma, e esquecemos de que eles devem ser entregues ao Senhor e servir ao Senhor na profissão e naquilo que eles mesmos forem desempenhar nos seus dons e talentos. O fato é que quem não se submeter a essa adoração é martirizado. Veja, existe um martírio físico, visível, numa igreja que é perseguida. Enquanto nós estamos aqui, há irmãos, um incontável número de irmãos que não podem se reunir assim como nós. Eu lia um artigo, pastor Marcelo, lá da sua amada Rússia, nessa semana, e o Putin assinou um decreto essa semana, dizendo que nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum crente pode entrar na Rússia para anunciar o Evangelho. Nem publicamente, nem domesticamente, nem numa igreja, nem numa casa, na hora do almoço. Você já pensou nisso? Isso é perseguição e é martírio. A gente ouve falar da Coreia do Norte e pensamos assim, será que há crentes ali naquele país? Será que ainda restou alguém, um remanescente fiel? Eu creio que sim, porque o Senhor sempre mantém o seu remanescente fiel. Mas a que penas? Sobre que situações desgastantes? Nós temos aqui do nosso lado as Farc, que persegue a Igreja do Senhor. Aqui na América do Sul. Uma das igrejas mais perseguidas do mundo, do nosso lado. Do nosso lado. Mas não se enganem, nós que temos liberdade de adoração também seremos martirizados se não nos dobrarmos à besta para adorá-la. Se você decidir firmar-se, como diz o texto de Apocalipse capítulo 14, tendo a sua perseverança nos mandamentos e na fé em Jesus, de maneira cabal, radical e plena, você vai ver as pessoas se afastarem de você. Você vai ver as pessoas lhe acharem uma pessoa desagradável. As pessoas vão dizer assim, mas você quer ser um santo mesmo. E assim, ok, eu quero ser um santo. As pessoas vão dizer para você que você é um bitolado. As pessoas vão dizer para você que você é um retrógrado. As pessoas vão dizer para você que você é um atrasado, você é uma pessoa machista, ou que você é uma pessoa à margem do seu tempo. Uma mulher falar de submissão bíblica nos nossos dias é motivo de chacota. Pais falarem de vara da correção nos nossos dias é caso de polícia. Se falar que Deus criou o homem e a mulher e ponto, é coisa da idade das trevas. Experimente bater o pé e proclamar com as suas bocas e com as suas atitudes o Evangelho do Senhor como ele é. E experimente que virá rebordosa. Mas perceba, o texto, no verso 7, diz que isso
está sob o controle de Deus. O texto diz: foi-lhe dado que pelejasse contra os santos. Isso está sob o controle de Deus. A besta não faz isso porque ela é poderosa em si. Ela não tem nenhum poder. Governo nenhum tem poder em si mesmo. Autoridade nenhuma tem poder em si mesmo. Toda a autoridade e poder é derivado do poder e da autoridade do Supremo Senhor, Todo-Poderoso e cheio de autoridade, o nosso Deus. Ele, dentro do seu propósito e providente decreto eterno, ele concede poder à besta por um tempo. E nisso a gente tem consolo, dizendo: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. O Senhor conhece todo o propósito no céu e na terra. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E nós confiamos no nosso Senhor, que concede o poder temporal a essa besta e que chama os seus de bem-aventurados e os abençoa com a perseverança nos mandamentos e na fé em Jesus. No verso 7, ele vai mostrar que essa besta, ela aspira o controle. Veja, irmãos, como diz o texto, sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui o pastor Marcelo, está ali o pastor José Clóvis, são missionários. E essa é uma das falas que os missionários mais usam. Deus que com o seu evangelho faz raiar a luz da vida sobre cada tribo, povo, língua e nação. Há uma concorrência que deseja tomar esses corações de cada tribo, povo, língua e nação, que quer impedir que o evangelho chegue lá, que quer ter o domínio sobre todos os cantos da criação. Mas o evangelho é o poder de Deus. E contra o poder de Deus, ninguém subsiste. Nós não temos o que temer, nós temos que trabalhar. Nós não temos do que nos amedrontarmos, nós temos que nos lançar na arena deste mundo para levar o evangelho, sim, a cada tribo, povo, língua e nação. Porque em cada canto o Senhor tem aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Nesse primeiro tópico eu queria que você pensasse a necessidade de decisão está aqui estabelecida em preto e branco. Em preto e branco. Ou nós adoramos a Cristo, ou nós adoramos a besta. Não tem meio termo. Ou nós adoramos o Senhor, ou nós adoramos essa massa bestial que está presente no nosso século. Não dá para nós sermos neutros. Ou haveremos de servir a um e aborrecer o outro, ou haveremos de servir ao outro e aborrecer um. Não há opção. Não há como, irmãos, nós meio que servirmos a Cristo, mas de alguma forma nos dobrarmos de vez em quando à besta. Eu quero dizer com isso que nós precisamos de compreensão bíblica. Eu quero dizer com isso que o povo de Deus precisa largar de ficar na corda bamba. O povo de Deus precisa se definir. O povo de Deus precisa ter a palavra como a sua única regra de fé e prática, e basta. Nós não temos que estar indo atrás da filosofia do mundo, da sabedoria do mundo, do conhecimento do mundo, quando nós temos
a revelação de Deus, irmãos. Nós não temos que estar indo atrás do reconhecimento dos homens quando Deus nos reconhece como seus servos. Nós não temos que estar desejando um status quo neste mundo, quando o Senhor já nos colocou santificados, assentados nas regiões celestes. Nós não podemos desejar um nome célebre na terra, quando o Senhor nos dá um novo nome. Nós não podemos lutar para desejar amealhar riquezas mil neste mundo, quando o Senhor nos dá a coroa da vida. Sinceramente, o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, o que a Igreja de Cristo está fazendo, nós estamos muitas vezes como cegos, e precisamos acordar a quem nós servimos, a quem os nossos filhos servirão, a quem nós adoramos, a quem os nossos filhos adorarão. As riquezas deste mundo, aos deuses, aos dagons, aos baalins, às astarotes desta terra, que prometem conceder poder, riqueza e prosperidade, mas no final só entrega morte. O que nós decidimos trará os seus resultados eternos na nossa vida e na vida dos nossos. Em segundo lugar, você vai perceber, em primeiro, que essa besta obriga os seus súditos à adoração, e que todos aqueles que não adorarem hão de ser perseguidos. Em segundo lugar, você percebe no texto que todos na terra adoram, exceto os que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro é sempre uma metáfora bíblica. No Antigo Testamento ela está presente. O livro como a revelação de Deus. No Apocalipse, João vê no capítulo 5, um livro cheio de selos e ninguém pode abri-lo, exceto o Cordeiro, que tem o poder, e toma o livro nas mãos e desata os seus selos. E a história está no seu poder, está sob o seu domínio. Nós vemos livros e falamos muitas vezes sobre o livro da vida, mas o que seria isso? O livro em que estão escritos os nomes de todos aqueles destinados desde antes da fundação do mundo, que no tempo real da história foram comprados por um sangue que foi derramado numa cruz que era nossa. Um povo que tem um nome numa lista que não é conhecida por homens, não é conhecida por denominações, que não é conhecida por mim, pelo conselho desta igreja, mas é conhecida pelo Senhor Deus. Pelo Senhor Jesus, que toma o livro nas mãos. E Ele que tem o livro nas mãos, Ele não permite que nada do que esteja escrito ali não se cumpra. Assim como Ele não permite que nada do que não esteja escrito ali se faça, porque Ele tem o domínio de tudo. Aqueles que têm os seus nomes escritos nesse livro, eles têm consolo, conforto e esperança, mesmo em meio à perseguição. Eles têm visão, compreensão, eles sabem da realidade do seu tempo, porque seguiam pelo livro a palavra de Deus, a revelação dele mesmo para os seus. O livro da vida do Cordeiro é o lugar onde os nossos nomes estão escritos e da onde ninguém pode tirá-los, porque o livro é o livro do Cordeiro. Ele não é o meu livro, ele não é o livro de ninguém, ele é o livro do Cordeiro, o Senhor da vida, o Senhor que criou todas as coisas, para quem todas as coisas foram feitas e pelo qual todas as coisas foram feitas. O Logos de Deus, que sustenta o universo. Ele sustenta os nossos nomes lá. Mas tem uma aparente contradição no nome desse livro, concorda?
uma aparente contradição no nome. O livro da vida do Cordeiro que foi morto. É um livro da vida, mas o seu proprietário foi morto. É um livro da vida, mas o dono da vida foi morto. É uma aparente contradição. O fato é que ele se deixou morrer. Ele se entregou voluntariamente. Ele deu a sua vida voluntariamente. Mas ele ressuscitou. E está vivo. É interessante, se você voltar ao capítulo 1, veja que coisa maravilhosa. Veja o verso 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Veja o capítulo 5 agora. O verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Agora veja que coisa. A alegria nos céus, quando se vê esse cordeiro que era como se tivesse sido morto. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, você pode ler comigo, do verso 9 até o final do verso 10, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluia. Enquanto a besta quer conquistar cada tribo, língua, povo e nação, o Senhor já comprou para Deus aqueles que procedem de cada tribo, povo, língua e nação. E o Cordeiro está vivo, e o céu rompe em cânticos de louvor aquele que tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. É uma aparente contradição. O Cordeiro morreu, mas ele está vivo. E tem o controle e o poder sobre a história. Os nomes escritos nesse livro, veja, não são salvos pelas suas próprias obras. E aqui está o que a resposta a essa aparente contradição traz. Eles que têm o seu nome escrito no livro da vida não são salvos com base na sua vida. Não são salvos com base naquilo que são capazes de fazer ou de realizar. Moisés realizou grandes feitos. Davi realizou grandes feitos. Elias realizou grandes feitos. Eliseu realizou o dobro do que Elias realizou. Isaías proclamou o Evangelho de Deus numa terra de gente de coração duro, de gente espiritualmente cega, com fidelidade. Noé ouviu a voz de Deus e caminhou em fidelidade, cumprindo o propósito de Deus, sem ver uma gota de chuva, por 120 anos.
Abraão, ainda chamado Abrão, foi chamado numa terra estranha e, sem saber para onde ia, pela fé, obedeceu. Enoque andou assim com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Mas nenhum deles foi capaz de colocar o seu nome escrito no livro da vida. Nenhum deles, com as suas obras, foi capaz de se sustentar espiritualmente ali. Nenhum deles. Só há um capaz. Esses salvos, eles são salvos, e os seus nomes estão escritos no livro da vida, com base na morte e nas obras do Cordeiro. Do Cordeiro. Isso também nos traz consolo e nos traz conforto, mas também nos traz uma pergunta. Então, como o registro das nossas vidas contidas no livro tem participação no nosso julgamento? Porque esse livro será aberto. E não nos enganemos, haveremos de prestar contas a Deus de toda a palavra frívola que sair dos nossos lábios. E o Senhor toma nota de todas elas. O Senhor toma conta de todas elas. O livro contém evidências suficientes acerca de nós mesmos, de que por nós mesmos não poderíamos ser salvos. Mas o livro também contém evidências suficientes de que pertencemos ao Cordeiro, de que fomos comprados por Ele, e funciona como uma confirmação pública da nossa fé e da nossa união com Cristo. Apocalipse 21, no verso 27, vai dizer o seguinte. É bom quando o pregador está falando, pregando, e a gente ouve esse barulho de página. Dá alegria. A gente ouve um barulho bom, né? A gente ouve esse barulho de páginas, né, se mexendo. Veja, Apocalipse 21, verso 27. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Estar escrito no livro da vida significa, em primeiro lugar, que a morte não tem mais poder sobre nós. Significa que a morte é apenas dormir, para acordar diante de Deus, aguardando o dia de Cristo, quando os nossos corpos serão restaurados e ressuscitaremos. Nós temos essa convicção, pois o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e Ele nos concede da sua vida. Mas tem um outro aspecto também. Significa não perecer, mas também significa, como diz o verso 27, não praticar abominação e mentira. Em outras palavras, não ter uma vida ímpia. Você percebe aqui uma tensão entre essas duas realidades? A nossa confissão de fé, ela diz que quando nós falamos desse assunto, nós devemos tratá-la com toda reverência e prudência. Sabe por quê? Porque nós não sabemos tudo sobre isso. Na realidade, nós sabemos muito pouco. A gente só sabe que é assim. É como alguma filha minha faz alguma pergunta. Papai, já sabe aquilo? Papai, por que o céu é azul? Aí outro dia eu estava explicando cientificamente. Aí Letícia olhou para mim e disse, não entendi nada. Aí eu disse, então é azul porque é azul. Porque é assim. Pronto. Quando a gente não tem resposta, a gente diz, é assim. A palavra de Deus nos mostra essa tensão. Enquanto o nosso nome está garantido no livro da vida, por outro lado,
a minha vida deve refletir o fato de que o meu nome está escrito no livro da vida. Há daqueles que caminham nessa vida hoje e querem conquistar a vida pelas boas obras. Eu farei boas obras e conquistarei a vida pelas minhas boas obras. Quando, na realidade, quando o Cordeiro nos conquista e nos concede da sua vida, nós passamos a andar nas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós não somos capazes de andar nas boas obras por nós mesmos, mas quando somos conquistados por Cristo, pisamos nos seus passos e passamos a viver as boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. E as boas obras que devemos andar, nas quais devemos andar, está numa vida que se resume numa regra. Essa é a regra de ouro que o Senhor aponta para nós. Sede santos, como eu sou santo. Essa é a regra de ouro. Termos o sofrimento do dano próprio para sermos santos. Perdermos para sermos santos. Morrermos para sermos santos. Vivermos para sermos santos. Trabalharmos, lutarmos para sermos santos. Realizarmos, casarmos, termos filhos para sermos santos. Educá-los, ensiná-los para que eles e nós sejamos santos. Pastorear a igreja para que nós e a igreja sejamos conjuntamente santos. Isso é andar nas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu tenho mais um tópico apenas que gostaria de apontar com os irmãos. Mas antes de entrar nele, assim como fiz no primeiro tópico, nós precisamos tomar uma decisão a quem adoramos. Há necessidade de nós confrontarmos a nossa própria alma de forma urgente e perguntarmos a nós mesmos: quem de nós realmente caminha nessas boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas? Quem de nós, tendo o nome escrito no livro da vida e tendo garantida a vida e não sendo capazes de perecer eternamente, por outro lado, caminha num testemunho real de ter esse nome escrito no livro da vida? Eis o desafio. Precisamos, nesse ponto, confrontar a nós mesmos para, avaliando a nós mesmos, nos reposicionarmos na presença de Deus, nos despojando do nosso velho homem, nos revestindo da nova criatura em Cristo Jesus. Nós carecemos disso. Mas, em terceiro lugar, o registro do livro, ele evidencia a suficiência da obra de Cristo. Justamente porque a resposta à pergunta anterior nós, de fato, não somos santos como deveríamos ser. Não caminhamos como deveríamos caminhar. E não temos o ânimo que deveríamos ter para tal. E Deus teria todo o direito de fazê-lo, sermos riscados do livro da vida. Não somos, porque o Senhor garante o nosso nome ali, por causa da obra, da suficiência da obra de Cristo na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue por nós. O fato é que, como Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, no verso 10, não há um justo, nenhum sequer. Podemos ser justificados, mas em nós mesmos, nós não somos justos. Considere o ladrão na cruz.
Uma vida de impiedade. Uma vida ceifando vidas. Uma vida de blasfêmias e mentiras diante de Deus e diante dos homens. E ao reconhecer Cristo como Filho do Deus Altíssimo, ele recebe uma resposta de Jesus. Você se lembra? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse assim, olha, depois de sucessivas reencarnações na sua vida, para você purgar tudo que você fez aqui, você vai estar comigo no paraíso. Depois de você passar um tempo no purgatório, você vai entrar comigo no paraíso. Depois que um parente seu comprar uma indulgência, acender umas velhinhas e rezar uma missa de 7º dia para você, você vai entrar no paraíso. Aquele era um ladrão, um assassino. E quando ele declara que Jesus é o Filho de Deus e crê nele, naquele mesmo dia, ele está no paraíso do Cordeiro. O seu nome já estava escrito no livro da vida. Mas perceba, quando naquele dia, e nós vamos estar lá, naquela grande multidão vestida de branco, se abrir o nome, o livro, e o nome daquele ladrão for citado, e os seus feitos forem desnudos, e ele for baixando a cabeça, envergonhado, porque eu acredito, 99,9% dos feitos daquele homem são de impiedade, de pecado e de abominação contra Deus. E ele pensar, estou perdido. Ele não vai pensar assim, porque a fé permanece no Cordeiro. Ele vai ver o Cordeiro. Ele vai ver o Cristo. E como, tendo sido morto, vai se apresentar vivo e com as chaves da morte e do inferno. E ele vai mostrar as suas mãos e dizer, Pai, eu morri por esse ladrão. E o meu sangue é suficiente para garantir-lhe vida e vida eterna. E aquele ladrão vai receber um novo corpo e vai ouvir do Senhor, vinde benditos do meu Pai, entrai no descanso do seu Senhor. Ele vai ouvir um convite de Deus para estar na vida eterna. A suficiência de Cristo. A obra dele nos constrange a vivermos para ele. A obra dele nos constrange a amá-lo e entregarmos as nossas forças, os nossos amores, os nossos ânimos a ele. E naquilo que por causa da limitação e por causa do pecado que tenazmente nos assedia, nós não conseguirmos. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. De todo pecado. John Piper, falando sobre essa suficiência de Cristo, diz o seguinte, mas como será o julgamento para aquele ladrão na cruz, quando os livros forem abertos? Sua salvação será considerada apenas por causa da garantia do sangue de Cristo. Irmãos, não há outra garantia. Eu não posso garantir a salvação das minhas filhas, mas eu posso crer que Cristo garante a salvação delas. Você não pode garantir a salvação da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, mas ao pregar o Evangelho a eles em tempo e fora de tempo, você pode crer que ao proclamarem com seus lábios que Cristo é o Senhor, Cristo garante a salvação dos nossos amados. O registro no livro dificilmente conterá mais boas obras do que más. E eu falo por mim. Dificilmente, quando o livro for aberto e o meu nome for falado, lá haverá mais boas obras do que más.
E se eu fosse me fiar nas minhas obras, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas, quando aquele livro for aberto, Cristo estará lá. E eu vou poder olhar para Ele e ter a fé e a esperança de que, tendo sido crucificado com Ele, tem uma vida eterna, que é a vida dele. Eu e você podemos pensar assim, podemos viver assim. Na realidade, o livro da vida, eu creio, haverá registrado o tipo de mudança que mostra a realidade da fé. Ou seja, como vivemos, como cremos, um despojamento, uma luta por sermos santos, uma ansiedade pela volta de Cristo, um apego numa luta diária para agradá-lo com as nossas próprias vidas, mesmo que aqui e acolá o firamos. A realidade da regeneração na unidade com Cristo, no reconhecimento do próprio pecado, da própria limitação, no lamento pelas brechas da própria alma, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou o pior dos pecadores. E só a misericórdia dele. Quero chegar ao fim com algumas avaliações. Eu creio que se faz necessário, irmãos, revermos as avaliações propostas, as duas primeiras, e propormos uma última. Em primeiro lugar, a quem você tem adorado? A Cristo ou a besta? Quem você vai adorar hoje e pelo resto da sua vida? A Cristo ou a besta? Se nós estamos sendo indagados disso, nós precisamos responder a Deus. E a falta de resposta já é a resposta. Percebe? Em segundo lugar, você realmente acha que pode se justificar com as suas boas ações? Será possível nos justificarmos com o estilo de vida que temos? Lembre-se, basta um único pecado, um único, para sermos lançados na perdição eterna. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, não dos pecados, basta um. O salário do pecado é a morte. Mas o Senhor nos conquista a vida eterna e nos dá da sua vida eterna. Em terceiro e último lugar, agora sim, no que você tem finalmente depositado a sua confiança, no que você tem depositado a sua esperança, no que você tem depositado a sua perseverança. O que é que você precisa mudar na sua maneira de pensar, na sua maneira de ver, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir? O Senhor é o único Deus. E o Senhor Jesus é o único Messias. O Estado, a besta, as instituições humanas não são capazes de solucionar o problema do mundo. A única e verdadeira esperança está no Evangelho de Jesus. Entregue-se ao Evangelho de Jesus. E pare de dar murro em ponta de faca. Pare de querer ser feliz no seu emprego. Pare de querer ser pleno e feliz no seu casamento. Pare de querer ser feliz na projeção que você faz nos seus filhos. Pare de querer ser feliz, filho, desejando ser igual ao seu pai, ou igual à sua mãe. Pare de querer ser feliz no reconhecimento das pessoas. Só há um lugar onde seremos plenos, felizes e abundantes:
em Jesus. Ou você o adora, ou você o detesta. Ou você o serve, ou você o aborrece. Aqueles que se prostram diante dele serão chamados santos e bem-aventurados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e aplique a sua palavra ao nosso coração. Queria lhe convidar a cantar um hino, um cântico, nessa noite, que declara a nossa fé, que declara a quem adoramos, que declara a quem nós servimos, que declara quem é o nosso Deus e a quem entregamos as nossas vidas. O cântico que diz que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Vamos bendizer ao Senhor, vamos adorá-lo nessa noite. Sei que você ficou sentado esse tempo todo, vamos ficar em pé e vamos fazer desse louvor a nossa oração no final desse culto, uma resposta àquilo que o Senhor Deus requer de nós. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queria chamar aqui o pastor José Clóvis para orar. Instante, encerrando. O pastor José Clóvis é um dos pastores aí, dos missionários, e a igreja tem participado junto com ele. Prazer recebê-lo aqui, pastor. Pai Celeste, nós queremos louvar o teu nome pela rica mensagem escriturística, bíblica, Senhor Deus, que tu enviaste através do teu Filho, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós te agradecemos porque estamos comprometidos com o Senhor. Nós te agradecemos porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós te agradecemos porque aquele que está em nós é mais poderoso do que aquele que está no mundo, Senhor. Nós te agradecemos porque somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós te agradecemos porque nos amaste primeiro, Senhor. Ó Deus, faz com que estas palavras que nos foram trazidas pela tua palavra, fundamentadas nas escrituras sagradas, pelo teu Espírito, Senhor, produzam em nós aquele fruto digno do arrependimento. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai. Reconhecemos que precisamos assumir este compromisso diante do mundo. Senhor Deus, nós rogamos que esta semana seja uma semana de fidelidade ao Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, tu requeres de nós a fidelidade. Ó Senhor, produzas em nós, ó Pai, esta atitude para que o teu nome seja e continue sendo engrandecido através do teu povo, da tua igreja espalhada na face da terra. Nós te louvamos pelos teus filhos e filhas aqui presentes. Te louvamos, ó Deus, pelo teu Filho que trouxe esta rica mensagem para a glória do teu nome, para a edificação do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre os irmãos e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja por todos nós. Que o Senhor conceda uma semana abençoada a cada um. Por favor, tome assento, dedique um tempo ainda em oração.